Muito boa noite a todas e a todos. Estamos aqui, bem-vindos a mais uma edição do ESA ao vivo. Hoje, a primeira live 100% feminina da nossa série. Temos aqui a grata satisfação de receber duas advogadas militantes, né, duas mulheres que são exemplo e inspiração para todos nós. Luciana Lócio, advogada, ex-ministra do TSE, Luciana Nepomuceno, as duas Lucianas, ela que é conselheira federal da OAB, coordenadora para a temática de direito eleitoral da Escola Superior de Advocacia Nacional e presidente da Comissão para a Reforma Eleitoral, não é isso, Luciana? Muito bem-vindas. Reforma política. Reforma política, desculpe. Muito bem-vindas, uma grande satisfação poder recebê-las. Eu queria, em nome do Conselho Federal da OAB, em nome da ESA Nacional, agradecer a disponibilidade numa noite, né, de terça-feira, poder nos brindar com as impressões de ambas a respeito dos reflexos da pandemia nas eleições de 2020. Eu queria começar fazendo aí uma pergunta que interessa a toda a sociedade, não apenas aos eleitoralistas, né, sobre as perspectivas atinentes à realização das eleições neste ano de 2020. É possível se ventilar a possibilidade do adiamento das eleições? Muitos políticos, inclusive, defendem a prorrogação dos mandatos e a unificação das eleições. E aí eu queria ouvi-las a respeito, inicialmente, desse aspecto, começando pela Luciana Nepomuceno. Por favor, Luciana, bem-vinda à nossa live. Obrigada, Rony, pela palavra. Inicialmente, eu queria agradecer o honroso convite que você, em nome da Escola Nacional, da Escola Superior Nacional da Advocacia, me fez. Parabenizá-lo, Rony, por dar espaço às mulheres nos seus cursos, nas suas lives, e eu e Luciana Lócio, a ministra, somos prova disso, de uma live onde você é a cota de gênero, Rony. Uma live representa finalmente a nossa tão sonhada cota de gênero ocupada aqui por um homem. Mas, brincadeiras à parte, eu deixo aqui realmente minha gratidão pelo convite e, assim, a alegria de estar aqui com você, com toda a advocacia do Brasil, participando dessa discussão tão importante que, nesse momento de pandemia, que são as eleições do ano de 2020. E adentrando aqui a sua pergunta, Rony, eu falo que, dentre os vários questionamentos que todos nós brasileiros estamos fazendo, né, crise econômica, emprego, né, a própria saúde, vem sempre aquela pergunta: vamos ter eleições no dia 4 de outubro ou não vamos ter eleições no dia 4? E eu já tenho falado isso em várias lives e sou adepta aqui, tanto a ministra presidente ainda do TSE, Rosa Weber, quanto o nosso presidente já eleito, o ministro Barroso, tem sustentado. Ainda é cedo para se falar em alteração da data das eleições. E eu justifico até esse meu posicionamento, Rony, por uma questão, duas questões. Uma questão estatística e uma questão do calendário eleitoral. Primeiro, quanto à estatística. Nós temos lá no CNMP, a nossa colega de Conselho Federal, a conselheira do CNMP, Sandra Krieger, preside a Comissão de Saúde. E lá eles elaboram relatórios semanais. Nós temos um desse relatório semanal, um dado, um gráfico interessantíssimo, que todos podem ter acesso pelo site do CNMP, feito pela Universidade de Singapura. E lá se faz a análise do reflexo da pandemia em todos os países, e principalmente nós temos lá do Brasil. E nós temos a marcos de decréscimo da pandemia. E nesses marcos nós temos que, em junho, 97%, a partir dos dados que nós temos hoje, no dia 2 de maio, já vamos ter ali, né, a previsão já de uma cura, 99% em julho, para isso terminar, ou seja, para poder haver um fim total no dia 21 de outubro. Então, se nós formos analisar dados estatísticos sanitários,
nós teríamos, então, já um decréscimo da curva até 99% antes do início das convenções partidárias. É claro que esses dados eles alteram, obviamente, semanalmente, porque a doença ela vai evoluindo, nós vamos vendo que cada estado ela vai tendo um reflexo, uma consequência diferente, mas as informações técnicas coligidas em 2 de maio nos mostram que ainda hoje é possível nós mantermos um calendário eleitoral. Em a segunda perspectiva, aí eu já entro dentro do conceito do processo eleitoral no sentido estrito, né? Do processo eleitoral propriamente dito, que vai se iniciar apenas com as convenções partidárias, cujo marco de inicial é no final do mês de julho. Então, nós estamos falando ali do final do mês de julho. Se eu for fazer uma comparação com o dado estatístico sanitário com a data designada para as convenções partidárias, nós já vamos ter que, quando for iniciada a convenção, a curva já decresceu em 99%. Agora, temos, então, um outro questionamento. E as convenções? Elas vão ser realizadas presencialmente, vão ser realizadas por meio virtual, mas eu vou deixar aqui para falar sobre essa temática de convenção no próximo momento, porque é interessante também nós abordarmos como serão feitas as convenções caso persista o quadro, né, crítico aí dessa pandemia. Luciana Lócio, eu queria ouvir sua opinião a respeito, mas já também pedindo que incursionasse um pouco sobre a possibilidade da prorrogação dos mandatos em curso, se isso é efetivamente viável, e sobre a conveniência da unificação, não é, das eleições. Muita gente defende a unificação até por uma questão de racionalização de despesa. A organização de uma eleição é muito cara, a cada 2 anos isso acontece, então há muito se debate isso. Então eu pediria que você também incursionasse sobre esses pontos, por favor. Tá ótimo. Obrigada, Rony. Antes de começar, eu quero agradecer da mesma forma como fez a Luciana, o convite da ESA, tão bem conduzida por você. Eu tenho a honra de ser uma estagiária sua ali, né, na condução dessa grande escola. Dizer que é uma alegria imensa participar dessa primeira live feminina, tendo você como representante da cota masculina, literalmente da cota, como disse a Luciana Nepomuceno. Porque nós somos 3 e você é 1/3, né, dessa representação. É muito bom. Eu sempre, né, imaginei que um dia os homens poderiam precisar dessa cota. Eu quero estar viva para poder presenciar essa necessidade. Hoje, nós estamos aqui, né, Lu, vivenciando essa experiência única. Vivenciando essa experiência realmente única. Então, eu agradeço imensamente e registro que é uma honra participar dessa live com a minha querida amiga, que eu tanto admiro, Luciana Nepomuceno, minha presidente agora. Tive a honra de ser convidada por ela para integrar um grupo de trabalho da Ordem, né, do Conselho Federal, junto ao Tribunal Superior Eleitoral. E esse dado é importante, é interessante que a gente fale um pouquinho sobre ele também, Rony. O que hoje a gente está vivendo, né? Esse momento de pandemia, de um momento assombroso, que nós não sabemos até onde nós vamos e onde vamos parar. Adorei esses dados trazidos pela Luciana, depois eu quero realmente até estudar e ir atrás disso, porque nada como a ciência, nada como as informações com base em estudos técnicos, né? Para que a gente possa enxergar um pouco uma luz no fim do túnel, enxergar uma saída desse momento tão assombroso que nós estamos vivendo. Então, a Justiça Eleitoral criou um grupo de trabalho, o Tribunal Superior Eleitoral criou esse grupo de trabalho para avaliar o impacto da Covid nas eleições deste ano, nas eleições de 2020, nas eleições municipais. E por uma iniciativa da nossa sempre atuante Luciana Nepomuceno, o Conselho Federal também criou um grupo de trabalho para acompanhar esses estudos, esse levantamento, enfim, realizado pela Justiça Eleitoral, para que a gente possa também contribuir
ao fim e ao cabo, é com o aprimoramento do nosso regime democrático. Porque o que nós estamos a viver, eu acho que nós temos 2 pontos muito importantes aqui. Primeiro, temos que cuidar, sim, da saúde da população, mas também temos que cuidar da saúde da nossa democracia. Porque as eleições, elas são fundamentais para a manutenção de todo e qualquer regime democrático. É uma festa. É importante que as pessoas, né, se lembrem disso. As eleições não são nada mais, nada menos do que a festa da democracia. É uma festa, nós, eleitores, podermos comparecer às urnas para escolher os nossos representantes populares. Nós temos que nos orgulhar muito dessa possibilidade, dessa faculdade que nós temos. E não medir esforços para que tenhamos aí essa continuidade das eleições livres, democráticas, com datas certas. E aí, nesse ponto, Rony, que eu entro para falar sobre essa possibilidade do adiamento das eleições. Eu quero dizer que eu sou completamente contra isso. Eu imagino que, se de fato for necessário um adiamento, que este adiamento ocorra o mínimo possível, seja o menor possível, para que as eleições realmente se realizem ainda nesse ano de 2020. E essa também é a postura e a posição do ministro Luiz Roberto Barroso, futuro presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que será empossado agora no final de maio, pela primeira vez numa posse virtual, né? Estive falando com o tribunal esses dias e já está decidido que a posse dele na presidência, como do ministro Luiz Edson Fachin, de ambos, será uma posse virtual no TSE, pela primeira vez na história, né, do país. E como estamos vivendo também tantas novidades, essas sessões também virtuais, a ordem tem se insurgido muito contra isso. E aqui, como estamos a participar de uma live na Escola Superior da Advocacia, é importante que todos saibam que nós, advogados, estamos muito preocupados com a realização dessas sessões virtuais, processos que vão sendo julgados sem a participação efetiva dos advogados. Isso é muito preocupante. Ainda hoje eu faço parte de um grupo também que trata dessa temática e fiz um levantamento muito interessante, depois eu compartilho com vocês. Nas democracias mais consolidadas, o que está acontecendo hoje? Os processos que estão sendo julgados pelas cortes supremas, pelos tribunais, são aqueles urgentes, aqueles que têm realmente um impacto na vida da população relacionados ao Covid e questões outras urgentes, como prisão, saúde, enfim. Todos os demais casos estão sobrestados para aguardar o retorno da regularidade do processo, né? da vida da comunidade. Veja que na Alemanha, que curioso, que interessante, lá a Suprema Corte, os processos que já estavam pautados, eles continuam pautados e eles só serão adiados aqueles que a própria parte requerer, levando ao conhecimento da Corte Suprema a falta de urgência para análise destes casos. Porque, como o tempo é limitado, eles querem permitir que este tempo seja utilizado justamente para deliberação de casos que tenham um impacto na população. Então, só para a gente poder compreender um pouco o que está acontecendo mundo afora. E também, Rony, eu gostaria de compartilhar aqui com vocês que o impacto dessa pandemia nas eleições não é uma preocupação apenas nossa. Veja que essa semana a Polônia adiou as eleições presidenciais. E foi criado também, essa semana, eu tive a oportunidade de participar, eu sou uma das integrantes desse grupo, criado por um instituto internacional chamado IDEA Internacional, que é o Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Eleitoral, e também pela Rede Mundial da Justiça Eleitoral, com representantes de todos os países da América do Sul e Caribe, para avaliarmos o impacto dessa pandemia nas eleições já programadas no Bloco América do Sul e Caribe. Foi uma reunião muito interessante, na qual nós estamos aqui, no intercâmbio de boas práticas, a descobrir o que cada um desses países tem feito para viabilizar
a realização das eleições. Pois bem, a sua pergunta, Rony, em relação ao que eu penso sobre a prorrogação de mandato e a realização das eleições, né, neste ano ainda. O ministro Barroso já também está dando muitas entrevistas em razão da sua posse iminente, e é bem interessante que é justamente uma possibilidade que foi tratada nesse grupo de expertos eleitorais que eu te falei, que nós fizemos uma reunião no começo da semana, a realização da eleição em dias separados. O ministro Barroso fala isso numa entrevista que ele deu para o Valor Econômico. Por que não realizarmos a eleição em 2 finais de semana, sábado e domingo, 2 sábados e domingos? Dividindo ali o número dos eleitores por sessão eleitoral, por faixa etária, para que não haja essa aglomeração, essa reunião, né, de pessoas indevidamente. E mais, lembrando que daqui até lá, como bem ressaltou a Luciana Nepomuceno, a onda, né, essa crista da onda da Covid já vai ter baixado em muito. Nós estamos em maio, as eleições são em primeiro domingo de outubro e o segundo turno no último domingo de outubro. De modo que os países que estão adiando eleições são aquelas eleições marcadas agora para o mês de maio, de junho e de julho, né? Período no qual essa onda da pandemia realmente está no seu auge, mas não é o que nós viveremos, né? Queira Deus. E no que toca à prorrogação dos mandatos, eu acho que essa possibilidade ela é manifestamente inconstitucional. E esta temática, esta proposta, ela já foi levada à deliberação do parlamento e foi rechaçada, né, por uma votação expressiva. De modo que, lamentavelmente, eu vejo que essa proposta surge de uma forma casuística para, né, aproveitar este momento de incerteza e tentar passar uma proposta que já foi rechaçada por quem de direito, que é o parlamento. Não há possibilidade, não há como. Nós entregamos, né, a nossa confiança, o nosso voto para um prefeito ou um vereador. Em Brasília nós não temos eleições municipais, mas vocês, para que ele ali estivesse pelo prazo de 4 anos, para que ele nos representasse por 4 anos, não por 6, não por 5 e nem por 7. Então, eu acredito e eu quero crer que nós realizaremos sim as eleições esse ano e que não há de se falar em renovação de mandatos. Obrigado, Luciana Lossi. Eu queria só aqui fazer um reparo, viu? Vocês falaram que a cota estava atendida e eu queria registrar o meu protesto porque ela antecipa uma realidade, né, de um futuro próximo e representa a violação, né, da cota de gênero em desfavor de nós homens, porque hoje aqui eu exerço a função homóloga a um mero presidente de mesa, eu não sou debatedor. Então eu queria fazer aqui o registro do protesto. Mas vamos, Luciana Nepomuceno, entrar naquele assunto que você puxou a respeito das convenções partidárias. Na verdade, elas estão marcadas, salvo engano, para o dia 20 de julho até 5 de agosto. E as notícias mais recentes dão conta que talvez não tenhamos chegado ao pico, perspectivas de lockdown em vários estados, e se chegarmos aí ao período das convenções, sem a possibilidade de contato emergencial. Já tem alguma coisa sendo pensada? Isso vai ser realizado online? Como é que vai funcionar? Começando por você, Luciana Nepomuceno, por favor. Eu queria, antes de entrar na resposta, fazer só uma ponderação com o que a Luciana Lossi bem pontuou com relação à prorrogação de mandato. A gente tem que deixar claro aqui, principalmente para quem não é da área jurídica, que alterar a data das eleições por um mês, uma semana, não se confunde com a não realização das eleições, que é a tentativa que vários parlamentares estão, de forma oportunista, querendo prorrogar os mandatos, ou seja, sob o subterfúgio de termos uma pandemia, não se fazer reeleições neste ano e elas serem realizadas somente de forma unificada em 2022. E aqui eu parafraseio, né, o ministro Barroso falando que vai ser um inferno gerencial se nós tivermos eleições unificadas, né? Levar o eleitor para as urnas para escolher candidato a presidente,
governador, deputado federal, deputado estadual, senador, prefeito e vereadores. Sem contar que as propostas do âmbito municipal elas vão ficar totalmente deixadas de plano, uma vez que prioritariamente vai dar atenção aos planos de governo estadual e de governo federal. Então, como a Luciana bem disse, eu sou totalmente, veementemente contra prorrogação de mandato. Ela bem disse, eleitor foi às urnas para dar poderes de representatividade por 4 anos ali, aquele por ele escolher, nem um dia mais e nem um dia menos. E a Constituição está claramente ali. Dia 1º de janeiro é o dia da posse dos novos eleitos. Agora, com relação à questão das convenções. Bom, dentro da premissa que eu trabalhei anteriormente, que em julho, nós já vamos ter ali, 10 de julho, 99% já dessa crise sanitária solucionado, é obviamente uma convenção no dia 20 de julho, não teria problema de ser feita de forma presencial. Mas é claro, Rony, quando eu falo presencial, depois dessa pandemia, todos nós vamos sair com uma nova postura, né, de conduta de vida. Eu brinco que aqui em Minas Gerais, Rony, a gente cumprimenta com 3 beijinhos. Tenho certeza que esses 3 beijinhos vão se reduzir a 1 ou nenhum, né? Né, Lu? Aqui são 3 beijinhos. Então, o que a gente tem que pensar? Caso tenha que se fazer uma convenção presencial, nós vamos usar as regras que hoje nós estamos usando, de afastamento, de máscara. Vou citar, por exemplo, aqui um outro caso de Minas. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais realizou a votação presencial para a escolha da nova diretoria do tribunal. Ou seja, reuniram-se, aqui nós temos 134, se não me engano, desembargadores, todos reunidos presencialmente no tribunal, nos salões do tribunal, para fazerem ali as eleições, todos tomando ali as suas devidas precauções. Então, por que nós não podemos, com distanciamento, máscara, realizar as convenções? Não é? Isso partindo da premissa de que elas sejam presenciais. Agora, o TSE já respondeu a 2 consultas, aí nós temos a consulta 460/31 a 413/57, e nessas 2 consultas, o TSE já falou, é possível convenção ser realizada por meio virtual. E aqui nós temos que observar o que a lei diz e o que a própria resolução do TSE também fala sobre a questão das convenções. Nós temos lá, na Lei Orgânica dos Partidos Políticos, 2 dispositivos, né, o artigo 7º e o artigo 8º, que vai trazer a data da convenção, que vai trazer a obrigatoriedade da ata ser registrada em livro, ser publicada, e a resolução do TSE 23.609, que traz também ali os requisitos que devem conter a ata e essa publicidade. Então, em momento nenhum, nós temos em nenhuma regra normativa a forma como deva ser realizada uma convenção. Ou seja, se não há norma proibitiva da convenção ser realizada por um meio virtual, consequentemente, já que não há proibição, podemos realizá-la pelo meio virtual, caso chegamos ali no dia 20 de julho e seja necessário a convenção ser realizada por meio virtual. E aqui eu faço um outro acréscimo. O próprio TSE e a Luciana Lossi vai bem saber lembrar disso, o TSE, nas eleições de 2016, ele permitiu alteração de estatuto partidário para adequar, no ano das eleições, o estatuto do partido àquele prazo de filiação que foi reduzido de 1 ano para 6 meses. E naquele julgamento, nem foi um julgamento, porque foi uma petição, mas naquele posicionamento, o TSE, Luciana, você vai lembrar, ele falou o seguinte, olha, era uma interpretação sobre o artigo 20, e ele falou, não existe norma que proíba exatamente o estatuto reduzir o prazo de filiação para se adequar à nova exigência legal. Então, se não existia norma proibitiva, eles permitiram as alterações estatutárias. Pela mesma premissa, ou seja, pelo mesmo óbito, o argumento óbito dicta aqui,
nós podemos, então, utilizar para as convenções. Não existe norma proibitiva de que seja feito pelo meio virtual. Consequentemente, caso avancemos ao marco da convenção e não seja possível esse contato, nós vamos ali fazer convenção pelo modo presencial, pelo modo virtual. Agora, Rony, nós temos que lembrar o seguinte, vamos parar de fazer festa, né? Que convenção acaba sendo aquela festa que reúne todos os filiados, com bandeira, abraço. É só a gente parar de fazer festa e parar de ter aglomeração, caso seja necessário ali fazer uma convenção mais comedida, né? Com distanciamento, com todo mundo com máscara, se for necessário, sem muito abraço, vai cumprimentar ali no cotovelo. Então, é adaptação a uma nova realidade, sem prejuízo ao objetivo final, que é a democracia. Bom, devolvo a palavra. Luciana Lócio, por favor, o que é que você poderia nos dizer aí a respeito desse ponto? Rony, eu concordo em gênero, número e grau com tudo que a Luciana Nepomuceno disse. Lembrando que o TSE, de fato, decidiu sobre a possibilidade, sim, de realização das convenções por meio virtual. Não há nenhum impeditivo normativo, impedimento legal, não há nada que proíba a realização dessas convenções de modo virtual. Se nós estamos, veja, realizando sessões no Supremo Tribunal Federal para julgamento de constitucionalidade de atos normativos de forma virtual, por que haveria um impeditivo para que as pessoas se reunissem de forma virtual a fim de escolher os candidatos que aquela determinada legenda irá lançar? Realmente foge do senso comum imaginarmos que isso seria impossível ou inviável. De fato, é importante que nós todos reconheçamos que estamos a viver uma nova fase e nós estamos realmente nos adaptando e nos reinventando constantemente. Veja aqui a quantidade de lives a que nós estamos participando, assistindo, aprendendo tanto, né? O acesso ao conhecimento hoje está muito mais democratizado por meio dessa ferramenta digital, dessa ferramenta tecnológica. E nós temos, então, que nos adaptarmos a isso e encararmos de uma forma legal, de uma forma razoável, de uma forma que isso veio realmente para somar e permitir que nós possamos continuar a desempenhar todos os atos da nossa vida de forma que seja viável e possível. Então, não vejo problema algum de realização dessas convenções de forma virtual. Até porque as convenções começam aí no final de julho, dia 20, e dia 15 de agosto já é a data do registro de candidatura, quando se inicia o prazo da propaganda eleitoral. Ora, olhemos para as eleições presidenciais de 2 anos atrás. Nós que trabalhamos com direito eleitoral sabemos mais do que ninguém que a vida já vem numa adaptação há muito tempo. A propaganda mudou demasiadamente. Não se fala mais em carreata, o que era que existia, né? Era aquela propaganda, aquelas carreatas. Isso não existe mais. As redes sociais, hoje em dia, elas imperam, elas dominaram este cenário. E não vai ser diferente. Basta analisarmos aí, levantarmos quantos brasileiros possuem telefone celular, possuem acesso às redes sociais. Hoje é essa a realidade que nós estamos vivendo. Então, precisamos encarar essa realidade a fim de evitarmos esses conflitos desnecessários. E um outro ponto também, que eu esqueci de falar na resposta anterior, é o seguinte: o próprio ministro Barroso, no que toca a esse dilema, vamos adiar as eleições ou vamos adiar as eleições? Ele disse, e o mote desse grupo de trabalho também, a premissa é justamente essa: nós temos até junho para decidir se nós adiaremos ou não as eleições. Por que isso? Porque existem aí, como eu havia já conversado com alguns colegas, a passos, o calendário eleitoral ele traz diversos procedimentos que são necessários e devem ser, de fato, implementados. Por exemplo, os testes das urnas eletrônicas. Isso tem que ser feito a tempo e modo.
porque as urnas elas não chegam, né? Lá numa sessão eleitoral do interior do Amazonas, ela não sai daqui ou de Brasília ou do próprio Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas na véspera da eleição. Há todo um planejamento, tem as urnas de contingência, enfim, treinamento de mesários, os lacres das urnas eletrônicas, enfim, é uma infinidade de providências que a Justiça Eleitoral toma e que devem e que demandam um prazo razoável, um prazo considerável. Então, o que o ministro Barroso, né, ele tem em mente, o norte é esse. Até junho, nós veremos, como disse a Luciana, como estará a evolução da doença no Brasil, o que as autoridades sanitárias estarão dizendo, quais serão as perspectivas de avanço ou de regressão, né, na contaminação. Então, são vários, é um quebra-cabeça, né, que nós estamos a viver. São várias as peças que precisam se encaixar para que a gente possa tomar essas decisões futuramente. Bom, a gente está falando aqui de adiamento de eleições. Eu queria trazer aqui a consideração uma particularidade, tá? A Luciana falou das estatísticas, a Luciana Nepomuceno. Das estatísticas, a gente vai ter um ciclo, que o ciclo não deve se estender muito, mas, na verdade, nós temos vários Brasis. E a cronologia da pandemia, ela não se verifica de maneira uniforme. Então, vamos imaginar o seguinte. Chegamos à época da propaganda eleitoral e estamos lá num município ou numa região, tá? Para falar aí, prestigiar a nossa querida Luciana Nepomuceno, né? Aquela região lá que inspirou Guimarães Rosa, o Sertão Mineiro, tá? Uma micro-região lá no norte de Minas. E chegou lá a pandemia na época da propaganda, tá? Será que lá o direito de acesso da população à informação pode ser atendido por intermédio das redes sociais à distância? Será que a inclusão tecnológica daquelas populações é o suficiente para que nós, como você falou, Luciana Lócio, asseguramos uma democracia plena no que toca ao exercício do direito de voto? Eu começaria por você, Luciana Nepomuceno. Rony, eu costumo falar nas minhas lives, e quando eu toco nesse assunto, né, de propaganda, que o ideal seria a propaganda feita por sola de sapato e saliva do candidato, né? Seria o cenário ideal para que a propaganda não sofresse tanta intervenção. Eu falo intervenção estatal por meio dos inúmeros regramentos que, a meu sentir, limitam a propaganda eleitoral. No meu posicionamento, a propaganda tinha que ser o mais ampla possível para que ela realmente atingisse o objetivo, ou seja, passar a informação acerca do candidato e da proposta do candidato a seu eleitor. Porque a gente vai vendo que cada vez mais a propaganda ela vem assumindo outras feições. Vamos lá, não pode, vai reduzindo. Não pode, né? Outdoor, vai reduzindo que você vai poder o tamanho da placa, você pode colocar na sua janela, na janela, no portão, ou seja, cada eleição se verificam maiores restrições do que uma liberdade na propaganda que deveria ser a regra a prevalecer. Pois bem, então vamos partir da premissa dos inúmeros Brasis dentro de um Brasil só, inúmeras realidades. Como Luciana bem disse, Rony, as eleições de 2018 já foram umas eleições marcadas pelas redes sociais. Tivemos vários candidatos que se elegeram exclusivamente pelo WhatsApp, né? O que fomentou, inclusive, fake news, né? Elas foram disseminadas, notícias fraudulentas, inclusive pelo uso do meio virtual. Então, o meio virtual não vai ser uma novidade para essas eleições. Quando as pessoas me perguntam, eu falo, mas já teve em 2018, nós já tivemos uma intensa utilização de rede social, em detrimento do político tradicional que vai lá tomar o cafezinho e comer um pastel ali na feira com o seu eleitorado. Então, o que nós vamos ter que analisar agora diante de um contexto Covid 2019? Propaganda eleitoral a partir do dia 16 de agosto.
Então, nós já temos um cenário bem mais consolidado, espero eu, dessa pandemia. Caso cheguemos em agosto, sempre dentro da perspectiva sanitária, caso cheguemos lá no dia 16 de agosto, ainda tenha essa crise, é claro que aquele candidato ele vai ter que se readaptar à nova realidade. Então, eu imagino que, vamos supor, lockdown. Se nós tivermos aqui, igual nós tivemos exemplo Belém, vamos supor que permaneça o lockdown até agosto, estou criando uma situação altamente hipotética. Esse candidato vai ter que se reinventar, simplesmente porque ele não tem como se locomover e ter contato com o eleitorado. Porque a pergunta é, a eleição pressupõe um acesso do eleitor ao seu candidato, não é, Rony? Mas se a gente imaginar que estamos diante de um lockdown hipotético até agosto, é uma reinvenção do candidato com ali um telefone celular e um grupo de WhatsApp. E essa reinvenção e adaptação, Rony, eu faço um paralelo com a própria advocacia. Nós tivemos aqui agora, recente, o retorno dos prazos nos processos eletrônicos. Alvo de muita crítica, mas tivemos um retorno, exatamente com o seguinte argumento. Ora, mas temos vários advogados que não têm acesso àquele aparelho, a uma internet, a um aparelho para poder fazer cumprir os prazos eletrônicos. Eu faço a mesma analogia. Nós, advogados, estamos tendo que nos adaptar e com o retorno do prazo eletrônico. O político também, se for necessário, isso agosto, ele terá que se adaptar a uma nova forma de se comunicar com o seu eleitorado. Isso é o que eu penso, mas eu imagino e espero mesmo, Rony, que em agosto, mantendo, obviamente, essa nova postura de um distanciamento, né, de um uso de máscara, sem muito abraço, né, de se poder fazer essa comunicação presencial quando chegar ali no período da propaganda política partidária. Luciana Lossi, eu queria te ouvir agora chamando a atenção para uma particularidade. Nós temos aí cidades com IDHs baixíssimos, onde falta às pessoas o mais elementar, o acesso a uma rede sanitária, às vezes até a comida. E nessas localidades, a pergunta é essa, se a gente tiver aí um rescaldo de epidemia geograficamente circunscrito nessas localidades, será que a gente pode falar de um pleito realizado legitimamente, com restrições de circulação? E será que essa adaptação, né, que obviamente, como Luciana Nepomuceno bem disse, ela serve à maior parte das grandes cidades, mas será que nessas situações pontuais, né, resta atendido o direito à informação? Eu não estou falando do candidato, estou falando do eleitor. Tá? Resta atendido esse direito fundamental do eleitor e qual seria a solução? Veja, Rony, eu acho muito interessante essa sua ponderação, porque em momentos extremos a gente, né, tem que dar respostas extremas também. Por que não, se nós tivermos municípios que estejam realmente afetados por uma realidade alarmante, podemos pensar no adiamento das eleições desse município, que não seja no primeiro domingo de outubro, passemos para o início de dezembro. Né? O ministro Barroso já cogitou a possibilidade de realização das eleições no final de novembro e início de dezembro, para dar tempo justamente de termos a diplomação dos candidatos e a posse no início de janeiro. Então, eu acho que a gente vai se adaptar. E da mesma forma que nós estamos a falar em lockdown, em retorno das atividades em determinados estados de forma diferenciada, porque no estado A, realmente a curva de contaminação está muito grande, no estado Z, essa curva não está. Por exemplo, Brasília, eu digo por Brasília, eu tenho um conhecido que pegou Covid, foi internado, ficou num hospital particular, na UTI tinham 30 leitos, ele era o único que estava na UTI. Você vê que Brasília, realmente, a coisa está controlada. Então, a realidade, diferente de São Paulo, hoje assisti ao jornal matutino, dizendo que já 80% dos leitos já estão sendo ocupados. Então,
é necessário que nós tenhamos, né, a inteligência, o discernimento para impor medidas distintas para realidades diferentes. Então, esse é um ponto que eu acho muito importante a ser considerado futuramente. E também é interessante, é importante a gente pensar que há, sim, formas alternativas até de realização da votação. Não sei se no Brasil nós teríamos tempo hábil para isso, mas, veja, eu tenho uma sócia que é italiana também. Ela recebe, né, da realização das eleições na Itália, ela recebe por correio, né, uma cédula para que ela possa votar, assinar, escolher o candidato, fechar o envelope e mandar de volta para a Itália. Nesse grupo de trabalho que eu participei no início da semana, a República Dominicana falava que lá eles já estão implementando o voto pela internet. Então, há adaptações que podem ser feitas a depender da realidade, a depender do município. Nós precisamos realmente ter um olhar muito sensível neste momento, mas sempre com uma meta, que é a realização das eleições, a realização da festa da democracia. E aqui, Luciana, a gente tem 3 eleitoralistas, porque o Rony também foi membro do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Eu me recordo que a primeira vez que eu fui a Pernambuco para dar uma palestra, enfim, quando ministra, quem me buscou no aeroporto, quem me levou para almoçar, Rony Duarte, veja só que sorte a minha. E aí eu vou contar uma aqui, agora eu vou contar, hein, Rony? Aí nós fomos almoçar com outros 2 advogados e tal, e eu ganhei um livro de um desses advogados, que fez uma dedicatória e deixou o livro para mim. E como eu estava com o Rony, fui embora. O livro ficou no carro do Rony, esquecemos. Até hoje eu espero esse livro, viu? Rony está sendo cobrado ao vivo, hein? Tá vendo? E deixa eu falar de quem era o livro do Valber Agra, Luciana. Você me entregou, viu? Você me entregou. Temos aí mais 10 minutos. Eu queria ver se a gente conseguia ser breve. Eu queria falar de um problema que eu acho que... É difícil a mulherada ser breve, Rony. Aí é pedido praticamente impossível. Não, vamos ver se a gente consegue, porque o Instagram derruba a live, tá? Às 20h58 caiu a live. E vocês precisam se despedir. Já podem ir, quando concluir, tá? Vai pela ordem, vocês já podem se despedir aí do nosso público. Nós temos aí quantidades expressivas de recursos sendo liberadas emergencialmente. Extraordinariamente, eu acho que não há nenhuma controvérsia sobre a possibilidade, nessas circunstâncias, da criação de programas sociais no ano eleitoral pelo inusitado do que se verifica agora. Mas a pergunta é a seguinte: quais são os limites? Porque eu, pessoalmente, tenho visto, inclusive nas redes sociais, um certo personalismo, tá, na divulgação das ações. Eu já vi político fazendo entrega de cesta básica, lá na linha de frente, no contato com a população, na vacinação, às vezes de maneira um pouco subliminar, mas sempre com uma forma de ligá-lo direta e pessoalmente às iniciativas que estão sendo adotadas pelo poder público. Quais são os limites dessa apresentação, vamos dizer assim? Por favor, Luciana Nepomuceno. Obrigada, Rony. Bom, como você bem disse, a própria lei, né, a própria lei das eleições, lá no parágrafo 10º do artigo 73, ela excepciona a possibilidade dessa distribuição de bens durante, né, o ano eleitoral nos casos de calamidade pública, que é exatamente aquele que nós já tivemos aqui decretado no nosso país. A questão exatamente é o oportunismo. O mesmo oportunismo que eu levantei para se indagar sobre uma pseudo-possibilidade de não realização das eleições, ou seja, né, de prorrogação de mandato, é o oportunismo que vem sendo utilizado aqui para fazer uma caridade. Ou seja, vamos distribuir álcool em gel, vamos distribuir ali máscaras, mas sempre com aquela conotação pessoal, né? Porque o objetivo, obviamente, todo programa assistencial é
dar assistência sem uma personificação. Então, o limite aqui é exatamente o limite de você ali não fazer referência à sua condição de pré-candidato, àquela doação condicionada à sua eleição futura, porque nós não podemos permitir, infelizmente, Rony, é o que a gente verifica, que se utiliza de um argumento, se utiliza de uma crise sanitária para se valer ali em benefício próprio. Então, em vez de estar ali preocupado de fato com a população e com a saúde da população, eu estou ali fazendo uma campanha, uma pré-campanha, doando bens e fazendo já ali, obviamente, violando o princípio da igualdade entre os candidatos, porque quem está no poder, por exemplo, um prefeito hoje, já utiliza a máquina estatal, utiliza todo o dinheiro, a estrutura que ele tem, e agora eu falo, não, agora vem cá que eu vou distribuir aqui esses bens, já falando, gente, eu vou ser reeleito. É claro que nós temos ali uma ofensa ao princípio, né, da imparcialidade, da impessoalidade e da isonomia entre os candidatos. Então, o limite aqui é, vamos identificar quem são os beneficiários, acho que é o ponto número 1, identificar quem são os beneficiários para realmente verificar se eles estão naquela classe, naquela categoria da população realmente necessita daquele benefício e despersonalizar do indivíduo candidato aquela doação que está sendo feita ali naquela distribuição de bens nesse período de calamidade pública. O que a gente quer, Rony, é realmente uma conscientização, e é isso que a gente prega para todos os nossos políticos, né? Evitar o abuso. Porque o que a legislação, em suma, ela não quer é o abuso do poder político, é o abuso do poder econômico, e isso não pode estar travestido de uma atitude assistencial. Já é para despedir? É para despedir. Já. Ai, que tristeza, Rony. Calma, Lu, calma, a gente não vai embora, não. Não, então eu despeço no final, vou despedir no final. Certo. Despeço no final. Pronto. Luciana Lossi, veja só, lá nos Estados Unidos agora, houve a distribuição, não é, dos vouchers com o nome e a assinatura de Trump. Mutatis mutandis, isso é o mesmo do que o prefeito chegar aqui, pegar a cesta básica e sair entregando para a população, bater na casa, tá ali na campanha de vacinação, ele do lado, estamos fazendo isso e tal. Isso é viável à luz da legislação eleitoral brasileira, né? Quais são os limites precisos, tá, da atuação do gestor público na distribuição dessas verbas emergenciais para a população? Os limites precisos, essa pergunta é aquela de vestibular, assim, né? Eu não tenho como te responder. Até porque o Tribunal, a Justiça Eleitoral, os TREs e o Tribunal Superior Eleitoral, como todos sabemos, a composição ela muda a cada 2 anos. Os integrantes da Justiça Eleitoral ali permanecem por 2 anos, podendo se prorrogar por mais 2. Então, a interpretação do que vem a ser tolerado ou não, ela vai se adaptando também a depender do momento pelo qual o país passa, da interpretação e da forma, como diz o ministro Marco Aurélio, né? Eu julgo pela ciência e pela minha consciência. Então, cada um enxerga determinados fatos da vida de uma forma. Agora, o que eu posso dizer é que, de fato, essa atitude do Trump no Brasil, isso seria muito questionável, daria ensejo, sim, a uma ação por abuso de poder. Nós estamos em ano eleitoral nos Estados Unidos. Isso é interessante, né, da gente falar. As eleições norte-americanas, eleições presidenciais, estão marcadas para novembro. E lá não tem ninguém falando em adiamento de eleição, né? Lá não se fala. Pelo contrário, o americano ele é muito cioso, ele é muito orgulhoso disso. Na época da guerra, eles votaram. Quer dizer, então, lá não está se falando em adiamento de eleição, diferente do que hoje nós estamos aqui a discutir tanto no Brasil. Então, eu acho que é importante a gente lembrar que estamos a viver um momento, né, de calamidade, um momento de pandemia mundial, que o administrador público, o prefeito, o governo federal não está dando uma bolsa de R$600 por
por brasileiro, o prefeito, da mesma forma, ele pode, e eu acho que ele deve, sim, facultar aos seus munícipes medidas que possam trazer um alento, né, para a sua vida, já que estão impossibilitados de trabalhar, com saúde abalada. E tudo isso deve ser feito com base nos princípios ali da razoabilidade, né, da proporcionalidade. Você não pode utilizar realmente utilizar a máquina pública para se valer desse poderio econômico e político também para sair na frente dos demais candidatos. A gente sabe que isso ocorre, né? A gente sabe que isso ocorre, mas isso deve ser cada vez mais reprimido. A gente deve, todos os operadores do direito, todos os atores do processo político eleitoral têm que estar muito atentos para isso, de modo a não permitir esse tipo de ingerência do poderio econômico e político nas eleições. Tem tempo para mais uma pergunta, Rony? Não então, tem nada. São 2 minutos. Vamos se despedir. Podem se despedir, por favor. Temos 2 minutinhos. Tá bom, Rony. Então, 1 minuto para mim, 1 minuto para a Lu. Tá. Quero agradecer. Rony, então eu vou reiterar aqui meu agradecimento a toda a nossa audiência e agradecer a Lu. Rony, eu conheci a Lu antes dela ser ministra, então tem já um bom... Só tem mais 1 minuto, viu? 1 minutinho. Volta, Lu, volta. Vai cair, vai cair. Então, agradecer, dar uma boa noite a todos, um bom final de semana e se cuidem. Obrigada, Lu. Obrigada, Rony. Beijo. Obrigado, gente. Lu. Obrigado a você. Obrigada, Rony. Obrigado a você que nos ouve. Vamos sim nos reencontrar aqui. Muito obrigado pela participação e obrigado para vocês que nos veem em casa. Uma noite de sexta-feira. Até a próxima live no ESA ao vivo. Bom final de semana, boa noite. Fiquem com Deus.